de global, não esqueçam de assinar o memorando para poder ter direito a entrar com o pedido e aproveitem muito. Obrigado, vamos trabalhar juntos pela Fundação Rotária 2627. Obrigado. Que o Rotary se preocupa e que o Rotary vai cuidar daquilo que aflige as nossas comunidades. Qual é o nosso objetivo? E aliás, eu vou fazer um convite para vocês. O governador Henrique, você vai ter um baita no seminário, ele mal sabe que eu estou aprendendo tudo de novo. Claro, para corresponder à responsabilidade do cargo. E eu quero dizer para vocês que o Rotary é maravilhoso. Eu vou pedir encarecidamente para vocês que todos entrem no My Rotary. Quem que tem senha no My Rotary, levanta a mão. Aê, garotada, gostei de ver. Quem não tem ainda? Quem não tem, procura a Fundação Rotária já por quase uma década. Ela recebe um prêmio internacional. Como é que é o nome dele? Caritas, não sei das quantas. E ela recebe a graduação máxima, que é avaliada em todo mundo. Sabe por quê? Por causa da segurança e da transparência. Por causa da lisura com que nós rotarianos gerenciamos os nossos subsídios. Nós temos grandes desafios em arrecadar fundos. Fiquei feliz de verificar que a governadora Diva vai chegar na casa dos 400 mil. Já vamos aumentar a nossa meta. Você falou que a gente tem que fazer melhor, pega o que fizeram, fazer melhor. Você tinha me dado 350 mil, já vou subir para 450, 500. Sobe a régua, fechado. Estamos com a presença do nosso diretor eleito. Você perdeu alguma coisa? Você deixou a carteira aqui? Estou querendo acender a luz. Estou procurando. Essa daí apaga. Essa aí apaga esse aqui na frente. Então, a nossa entidade, ela recebeu o maior prêmio por causa da lisura. Em 2007, na Convenção Internacional de Salt Lake City, nós começamos uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates. O pai do Bill Gates estava lá e ele dizia: Rotarian, think big, pensem grande porque vocês podem mais. E a história que contaram naquele tempo, depois reforçaram no ano que eu fui governador, alguns anos depois, nós tivemos uma reunião lá em, nem lembro mais o que foi, estamos ficando velho, mas enfim, foi San Diego, não, o teu treinamento não foi em San Diego, Anaheim, não foi Anaheim, foi depois, San Diego, foi San Diego, foi San Diego. E aí, a gente teve uma reunião, o diretor Antiori conseguiu para nós uma reunião maravilhosa, portas fechadas com a Fundação Bill e Melinda Gates. Naquele tempo, sabe o que é que diziam? Que a Fundação Bill e Melinda Gates investia bilhões de dólares no continente africano. E ele dizia que para cada $1 que ele investia, 7 centavos de dólar chegavam no destino. Ou seja, 93% do dinheiro era desviado. Será que isso acontece também no nosso meio? Será que isso acontece no nosso país? Então vejam, o que nós estamos assinando aqui é um compromisso ético e moral fundamentado na nossa prova ética, que é a prova quádrupla, de que os nossos clubes vão tratar adequadamente os subsídios que tantos rotarianos lutaram no mundo todo para arrecadar. Nós não temos a responsabilidade de correr o risco de sermos acusados de malversação de fundos. Vocês sabiam que agora a gente faz o subsídio distrital e é um subsídio, que é o distrito quem faz. Mas se um clube pega o dinheiro do subsídio distrital e não presta contas adequadamente, todo o projeto fica bloqueado. Bloqueou o projeto, bloqueia o distrito, bloqueia a zona. Olha o risco que nós temos. Se nós não tratarmos adequadamente os recursos que nós vamos receber para os nossos clubes, nós vamos impedir que outros façam bem. Esta é a responsabilidade que vocês, presidentes divinos e presidentes samurais, estão assinando conosco hoje. O memorando de entendimento traz as regras. Como eu disse, eu preparei um material que eu vou mandar para você no WhatsApp. Esse assunto não termina aqui. Nós fizemos um trabalho já no PELS, conversando muito com os presidentes samurais, com quem a gente já está criando um vínculo muito legal. Vamos trabalhar fortemente com a Fundação Rotária. E o nosso maior desafio
gestão samurai é o legado. A Diva está fazendo um trabalho excepcional e a Diva vai entregar esse recurso dela para o Dudu. Então olha a continuidade. Nós, 26, 27, gestão samurai, temos que trabalhar arduamente para superar a meta e vamos deixar um legado para que daqui 3 anos depois da nossa gestão, os rotarianos do distrito consigam criar impacto profundo nas suas comunidades com os recursos que nós arrecadamos. Esse é o nosso desafio. Então, o nosso trabalho é qualificar os clubes. Então, não dá para qualificar com tanta responsabilidade e profundidade do tema numa hora e meia aqui. Nós estamos simplesmente lançando o começo da gestão e eu peço que vocês leiam atentamente o memorando, leiam o material que eu vou mandar para vocês por WhatsApp. O presidente não está aqui, vai receber? Vai receber. A gente não esquece ninguém. História de Sodoma e Gomorra. Se existir um único justo, a gente para de destruir essas coisas. Então nós vamos tratar de gerenciamento de fundos. Por que os subsídios são importantes? Porque os subsídios apoiam a missão da Fundação Rotária. Qual é a missão da Fundação Rotária? Gravem estas palavras. Eu não sei de cor, por isso que eu vou ler. Mas elas estão gravadas no meu coração e na minha alma. Ajudar os rotarianos a promoverem a boa vontade, paz e compreensão mundial, aprimorando a saúde, fornecendo educação de qualidade, melhorando o meio ambiente e combatendo a pobreza. Nós fazemos parte do Rotary, e o Rotary tem um planejamento estratégico, tem lá ações estratégicas que nos direcionam para que os nossos trabalhos sejam de fato, aumentem o impacto, aumentem o alcance, tragam uma flexibilidade e aumentem o engajamento. Presidentes samurais, não queiram fazer projetos pessoais. Envolvam o seu clube naquele projeto que você acredita. Venda para os seus companheiros e faça com que aquele projeto seja do seu clube. A nossa matéria do bom gerenciamento é porque ele traz benefícios duradouros para os clubes. Se você envolve os seus presidentes, ele aumenta o engajamento, apoia projetos humanitários significativos. Eu tenho trabalhado com muito prazer no Instituto de Liderança Rotária, coordenado pelo governador Edson Borcato. E uma das matérias que eu fui tratar, convido a todos, viu, presidente? Presidentes samurais, presidentes divinos, mesmo terminando a gestão, façam o Instituto de Liderança Rotária. E eu fui falar de projetos que causam impacto. O Instituto de Liderança Rotária, ele tem um material teórico junto com a apostila que é maravilhoso. E foi ali que eu ouvi pela primeira vez um termo chamado caridade tóxica. E os nossos clubes, para fazer bom gerenciamento de subsídios, tem que atacar o que nós entendemos por caridade tóxica. Ela não é sem sentido, não. Mas a caridade tóxica é aquela que tem começo e fim. Eu vou assistir uma creche, vou lá levar um presente de Natal para as crianças. Muito bem, isso tem seu mérito. Mas isso não cuida da criança depois do Natal. O Rotary Club, eu acho que foi da Ilha Comprida, há muitos anos, não tem mais o Rotary Club da Ilha Comprida. Muitos clubes fazem essa festa de Natal para as crianças. Elas fazem aquela cesta com roupa, com brinquedo, com um monte de coisa, etc. E fazem uma festa e entrega para as crianças. O Rotary Club teve uma ideia e refletiu. Nós podemos aumentar o impacto desta ação. Não é importante para as nossas crianças que vejam que o Rotary fez aquela doação. O mais importante é que as crianças acreditem e confiem nos seus pais. Eles precisam acreditar que os seus pais são capazes de prover as necessidades deles. E esse Rotary Club, então, fez a campanha do mesmo jeito, não fez a festa, e os pais pegaram aquelas sacolas e levaram para os seus filhos. Faz a diferença ou não faz a diferença? Esta aqui que é o aprendizado que nós temos que trazer para os nossos Rotary Clubs.
Nós queremos sim continuar fazendo esses projetos. Eles não são sem sentido, não. Não parem, continuem, mas deem um salto qualitativo nas ações que nós podemos desenvolver dentro dos nossos clubes e vamos de fato fazer a diferença. Nós tivemos exemplos maravilhosos ontem e hoje na nossa conferência. Quantos seres humanos maravilhosos estão fazendo a diferença? E aí eu digo para vocês, rotarianos, presidentes divinos e presidentes samurais, o que vocês vão encontrar no material e no treinamento é que o Rotary, quando ele fala no seu planejamento, tem que aumentar o alcance, tem que aumentar o impacto. Nós não podemos ser bairristas e queremos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos nos aproximar da nossa comunidade. Nós precisamos nos aproximar das autoridades, das entidades, de outras instituições que têm propósitos semelhantes aos nossos e vamos nos unir para que de fato a gente consiga transformar. Não nos esqueçamos que o memorando de entendimento, ele direciona as nossas ações para as 7 áreas de enfoque. Então esse é um detalhe muito importante dos projetos. Todo projeto tem que estar pelo menos numa área. Então como eu sou um cara bom, eu vou fazer um projeto que vai abraçar as 7 áreas. A probabilidade de você dançar na primeira curva é muito grande. Então, começa pequeno, escolha uma das ênfases. Escolha aquela que tem mais a ver com o DNA do seu clube. Ouça, investigue a sua comunidade. Vá visitar as entidades do seu bairro. Vá na subprefeitura. Converse com a coordenadoria de assistência social. Converse com a coordenadoria de educação. Converse com a coordenadoria da saúde. E vocês vão identificar rapidamente quais são as demandas que a sua comunidade tem. E a partir daí, traga para o seu clube e vocês juntos escolham quais são as causas que vocês acham que vocês têm condições de abraçar. Não queiram abraçar todas. Escolham uma. Claro que o movimento Rotário apresenta para nós um monte de causas que saem em paralelo. Então, dá para eu fazer um projeto de subsídio global no meu clube e apoiar o Hepatite Zero? Claro que dá. No mês de outubro, o governador Henrique e a Eliane querem dar uma ênfase especial para o programa da polio. Em outubro temos que estar preparados. Eu tenho um desafio para vocês. Eu estou usando aqui o distintivo da Polio Plus Society. Eu assumi um compromisso, várias pessoas assumiram lá na Assembleia Distrital, que até outubro nós vamos doar $150 para o programa Polio Plus. Se 233 pessoas aderirem ao programa, em outubro nós atingimos a meta do governador Henrique de $35 mil. Governador, eu acabei de ter notícia que o Rotaract está assumindo o compromisso de pelo menos 30 membros da Polio Plus Society vão nascer agora nos próximos meses, que eu peço uma salva de palmas para os jovens. Então, quero dizer para vocês que junto com os projetos de subsídios globais e distritais, vocês podem abraçar todas essas causas, porque essas causas é que trazem volume e corpo para a nossa imagem pública. E aí vocês, presidentes, fazem a diferença. Cada clube anda na velocidade do seu presidente. E aí vocês precisam ajudar o seu presidente, quem não é presidente, a fazer com que o teu clube seja de fato um clube pujante, um clube que engaja as pessoas e que cria impacto duradouro. E aí as nossas áreas de enfoque são consolidação e prevenção de conflito. E aí eu pergunto, mas eu não vou fazer programa nenhum lá em Israel, na Rússia, na Ucrânia. E o conflito não existe à nossa volta? Quantos clubes têm conflito dentro das próprias paredes? Então eu preciso me engajar para começar a cuidar disso. Hoje nós tivemos aí um depoimento do Dr. Ronaldo, né, que fala da comunidade dos jovens com drogas. As famílias estão à nossa volta. Então, a gente tem um monte de ideias. E no material que vocês vão receber, vocês vão encontrar muitas alternativas interessantes
de como que eu posso usar essa área de enfoque. Prevenção e tratamento de doenças. A gente ama essa. Nossa, como a gente ama essa. A gente gosta de cuidar de doença. A principal campanha nossa é a erradicação da polio. E o que é legal, gente, sabe o que é que eu estou ouvindo da juventude? E falo para vocês, ouçam os seus jovens. É que os jovens falam para mim que apoiar a Polio Plus Society não é apoiar a gestão do governador Samurai. É um projeto de vida até que de fato tenhamos erradicado essa doença do planeta. Olha que legal. E aí, como é que vocês acham que eu vou ficar? Eu me inspiro nos meus meninos, porque eles me mostram qual é o caminho. Água, saneamento e higiene. Olha quanta coisa nós podemos fazer. Eu lembro, Henrique, que quando eu entrei no Rotary, tinha um rotariano, acho que era do seu clube, da Sabesp, que vivia fazendo palestra nos clubes sobre a preservação da água. 16 de março é o Dia Mundial de Proteção da Água. Faça uma ação no teu clube, faça um evento, convida alguém, alguma empresa para patrocinar, empresa cidadã para patrocinar, e arrecade dinheiro para a Fundação Rotária comemorando a água. Vocês vão me ouvir falar tanto dessas coisas. É, governador? A quarta área de enfoque, saúde materno-infantil. Se vocês soubessem como existem oportunidades de trabalharmos nessa área de enfoque nas nossas comunidades. Nós do Butantã atendemos o Hospital Municipal Mário Dengue, que é o Jardim Sara lá no Butantã. O Butantã, esse instrumento atende mães com gravidez em situação de risco. Tem lá partos prematuros que o bebê cabe na palma da mão. Cabe na palma da mão. E ele sobrevive, graças a Deus. Então, essas são oportunidades reais que nós temos que fazer. Tem muitos Rotary Clubs que fazem aí os projetos do Banco de Leite Humano. Investigue. Quem sabe na tua região tem uma oportunidade para você fazer. Saúde materno-infantil é um projeto que toca o coração de qualquer ser humano. Você vai proteger a maternidade, você vai proteger a mulher, você vai proteger a criança. O que mais eu posso fazer para a saúde materno-infantil? Eu posso trabalhar no combate ao feminicídio. Nós tivemos uma delegada no Rotary Butantã, e ela, acho que vai ser senadora, eu nunca lembro o nome dela. Infelizmente, eu para nós sou terrível. Doutora Raquel, acredito que sim. E ela fez o seguinte comentário: qual é o lugar mais arriscado que a mulher tem hoje para viver? A sua própria casa. Isso aqui, gente, está na ênfase 4, está na ênfase 1. Que ação vocês podem fazer? Criem uma campanha de conscientização no seu bairro. Procurem criar, por exemplo, lá no Butantã, a OAB tem uma frente jurídica que atende mães em situação de risco e violência doméstica, e agora estou falando em violência racial doméstica. Então, se aproximem, o Rotary preconiza isso, se aproximem da OAB do seu bairro e vejam que ação vai ter. Olha essa moça que falou para nós, da FACESP, do Conselho da Mulher Empresária e da Cultura, quantas oportunidades que nós temos de fazer com que os nossos Rotary Clubs se transformem em fóruns de debate de soluções para os problemas que nos afligem a todo dia, toda hora. E é isso que a Fundação Rotária quer fazer com os seus subsídios, quer trabalhar para de fato transformar esse cenário. Educação básica e alfabetização. Nós paramos, o governador Nadir Zacarias começou um projeto de alfabetização de adultos. Quantos analfabetos estão à nossa volta? Presidentes, experimentem ouvir a sua comunidade, visitem os bairros mais pobres e proponham talvez montar 1 ou 2, 3 salas de alfabetização. Quando o governador Zacarias montou a sala de alfabetização, foi em 2003, 2004, eu fui fazer a formatura de uma turma, e 2 anos depois, porque eu falava muito, o Rotaract de Campo Limpo
me levou a ter contato com a Associação dos Moradores da Vila Sônia e a Associação da Paraisópolis. Ana, ele falou para mim: Reinaldo, eu preciso da ajuda do Rotary, porque a sala de visão foi muito importante, mas nós temos um problema. Paraisópolis tem 80 mil pessoas, 20 mil analfabetos. Eu quero montar 200 salas. Vejam que coisa louca que é isso, 200 salas. E eu falei: gente, não vai dar, não tem como, vai brigar com o Rotary. Eu falei para o governador Clóvis Prada na época, a gente ajudou. Eu peguei meu sindicato, botei as salas lá, arrumei patrocinador para as camisetas. Eles trouxeram 200 jovens da comunidade para serem capacitados professores. Foi a primeira vez que eu ouvi a expressão setor 2,5. Setor 2 é o setor lucrativo, empresa. Setor 3 é o setor 2,5, é você fazer ação social de maneira remunerada. Eles queriam, a Associação dos Moradores de Paraisópolis, queriam tirar 200 jovens do risco da droga, do risco da bandidagem e transformá-los em alfabetizadores. E nós não conseguimos, mas tinha lá um outro elemento, que ele é rotariano e não sabe. E ele lutou, era um jovem presidente da Associação de Moradores, e ele perseguiu essa causa durante 5 anos. E ele conseguiu montar as 200 salas de alfabetização. Ele trouxe 10 milhões de reais de dinheiro do governo federal. Sabem por quê? Primeiro, porque ele acreditou. E segundo, porque ele tinha um propósito firme e honesto. Ele falou: eu vou mudar esta situação. E aí, presidentes, quando a gente fala na ênfase da Fundação Rotária de alfabetização, educação básica e alfabetização, eu vejo uma grande oportunidade de nós montarmos o nosso trabalho. Não só alfabetizar, mas fazer uma alfabetização digital para pessoas carentes e pessoas idosas. Alfabetizar digital significa ensinar as pessoas a usar o Instagram, o Facebook de forma correta, de forma útil. Quem que já está usando inteligência artificial aqui? Levanta a mão. Aí, galera. Nossa, eu não sei mais viver sem o chat GPT. Vixe, Maria. Então, essa questão da educação tem muitas oportunidades para os samurais mostrarem o seu trabalho, a sua honra, a sua luta e a defesa dos menos favorecidos. Desenvolvimento econômico e comunitário e, por final, meio ambiente. Faz sentido isso para vocês? Tem tudo a ver com o danado do memorando de entendimento que vocês estão assinando? Com certeza tem. Uma outra coisa importante dentro do... Vocês vão encontrar... Eu vou pegar só um exemplo do material que está no My Rotary. O que a Fundação Rotária diz? Fala de nós. Nós ampliamos o acesso a cuidados médicos de qualidade para garantir a saúde e vitalidade de mães e filhos. Educação básica e alfabetização. Nós fortalecemos a capacidade de as comunidades apoiarem a educação básica e alfabetização, reduzirem a disparidade de gênero e aumentarem o índice de alfabetização de adultos. Isso está tudo lá no material que vocês vão estudar e, como eu disse, eu quero receber o certificado de vocês, tá? Adorei receber o meu certificado. Uma coisa que é importante dentro dos subsídios: os projetos precisam ser sustentáveis. Quem que pode dizer para mim o que quer dizer um projeto sustentável? Fala, Inês. É um projeto que depois de feito ele continua andando sem É um projeto. Fala para todo mundo. Usa essa voz linda sua, muito canta. É um projeto que a gente faz com o Rotary Ajuda e depois o projeto consegue andar sozinho. Obrigado. Uma salva de palmas. Então, governador, exatamente eu ia falar isso. É um projeto o qual fazemos que ele próprio continua a se sustentar. Ou seja, não tem fim, ele continua a ser. Mais uma salva de palmas para o Rafael.
Isso aqui é criar um impacto duradouro. Nós vamos usar o nosso dinheiro para financiar e subsidiar um projeto que ele vai ser implementado e no momento em que nós nos afastarmos, ele vai continuar sobrevivendo e continuando o impacto. É isso que vocês têm que direcionar no trabalho dos projetos de vocês. Eu estou terminando já. O segundo treinamento que vocês vão encontrar lá, implementação do memorando de entendimento. O que ele está dizendo aqui? Implementar o memorando não é assinar aqui, cumprir a missão, pronto, eu posso ter. Não, eu tenho que fazer o trabalho. Então, o que é que o material traz para nós? Primeiro ele faz uma introdução geral dos subsídios. Na seção 2, ele fala da responsabilidade do dirigente do clube. Vocês sabem que ser presidente do Rotary Club é uma moeda de dois lados. Tem um lado maravilhoso, que é projeto, que é companheirismo, que é amizade, que peça na conferência. Tem o outro lado, que é responsabilidade. A partir de 1º de julho, vocês são os responsáveis pelo CNPJ do seu clube, tem que fazer alteração lá na Receita Federal. Vocês têm que cuidar para que os contadores cuidem bem das informações, porque já tem clube aí que 5, 6 anos depois o cara recebe lá um bloqueio na conta dele porque ficou um impostinho a pagar, e hoje a Receita Federal está fazendo isso. Além disso, a responsabilidade aqui tem a ver com o tratamento que você vai fazer com o dinheiro. E eu vou dizer para vocês, alguns já sabem, mas nós da Comissão da Fundação Rotária, vamos partir de um pressuposto de que nós estamos falando principalmente para aqueles que entendem nada. Então aqueles que sabem tudo, me ajudem a falar, mas eu estou falando para aqueles novos que talvez não saibam tudo. Para você receber o subsídio da Fundação Rotária, tem 2 tipos de subsídios. Tem o subsídio distrital e tem o subsídio global. Todo mundo já conhece o sistema share. Eu vou usar o exemplo da governadora Diva. A governadora Diva provavelmente vai fechar na casa dos $400 mil. Vamos dizer que esses $400 mil vá diretamente para o Fundo Anual de Programas. O dinheiro que vai para o Fundo Anual de Programas é o dinheiro que entra no sistema share, no sistema compartilhado. Esse dinheiro fica 3 anos aplicado e rendendo. No 3º ano seguinte, então o Dudu vai receber 47,5% do valor dos $400 mil, $20 mil, 5%, a Fundação Rotária precisa reter para custear a ação. E vou dizer mais. Tem gente que fala, pô, mas a gente está usando dinheiro de subsídio para pagar a administração. Gente, aquela turma lá trabalha pra cacete. Tem uma lista aí no My Rotary, desculpa se de vez em quando, depois você me puxa a orelha, mas não tem jeito. Meu português castiço é terrível. Mas eu quero dizer para vocês que nesses treinamentos que tem lá, eu fiquei maravilhado. Lá tem uma lista de todos os funcionários. Eu vou mandar para vocês o telefone. Tem gente lá que atende vocês em português. Não queiram inventar roda sozinhos. Não sobrecarreguem a Daniela e a Gabriela. Falem direto com a nossa sede, com funcionários que estão lá para nos ajudar, para dizer como é que é o projeto, como é que faz, o que está certo e o que está errado. Então 5% do dinheiro que nós captamos junto com a DIV esse ano, 20 mil vai para o Caixa Global para administrar. Depois, então, sobrou 400 mil, tira 20 mil, sobrou, se eu não errei a conta, 380 mil. Dos 380 mil, eu divido por 2, 190 mil. É o que o Dudu vai receber do FIDUC, Fundo Distrital de Utilização Controlada. Aliás, presidente, eu dou uma dica para vocês. Aprendam a entender as siglas do Rotary, mas quando você recebe pessoas dentro do teu clube, evitem usá-las ao léu. Você recebe um visitante, não, temos que fazer o DQA. O cara fala, que merda é essa? Então, quando você for falar de FUNA, fala, nós temos que trabalhar o desenvolvimento do nosso quadro associativo. Quando você for falar do FIDUC, fala Fundo Distrital de Utilização Controlada. É um fundo é como se fosse uma poupança, distrital, porque é do distrito, e tem utilização controlada pela fundação e pelo distrito.
Eu e o governador temos essa responsabilidade. Ele como governador do distrito e eu como presidente da comissão distrital da Fundação Rotário. Dudu chegou lá na frente e recebeu, então, no FIDUC, $190 mil. Faz a conta, 6.954, 1.140.000. Desse dinheiro, o Dudu poderá pegar metade e fazer um subsídio distrital. Eu imagino, pelo que aconteceu no ano que passou, o Scatolini e o time dele vão me ensinar isso, que eu não sei ainda, viu, governador? E provavelmente nós vamos liberar o comunicado do subsídio distrital mais para o final do ano. E aí provavelmente o dinheiro vai ser liberado em janeiro para vocês. E vocês vão ter janeiro, fevereiro, mais para realizar e prestar contas. Tudo bem? Então, essa é a questão da divisão do dinheiro do sistema share. Já vou dizer para vocês em primeira mão, quanto que nós samurais receberemos? Alguma coisa em torno de $120 mil, $120 mil. Mais um saldinho lá atrás. Mas não era para contar isso, Scatolini. Olha, tem um dinheiro que está parado lá atrás, e o Scatolini está me ensinando, que se a gente conseguir consumir os subsídios globais, esse é seu trabalho, Ana, tem que gastar essa grana, tem que fazer projetos de impacto. E aí, então, se a gente tem mais do que uns 40 mil, né, Scatolini? Então, ou seja, nós vamos ter 160 mil. Só que desses 160 mil, 60 mil serão para os subsídios distritais. E nós vamos receber esse dinheiro, preparar os clubes, mandar os projetos, mandar uma burocracia, que eu também não sei como é que é, vou aprender. Eu sei captar recursos, Henrique. Eu ainda não sei como gastar, vou aprender, junto com vocês. E aí a questão é essa: os subsídios serão distritais, serão entregues para vocês. Nós temos $60 mil. Então não adianta mandar projeto. Claro que a maneira como tem sido feita, e este é um legado de vocês. Este é um legado de vocês. A maneira como o subsídio distrital tem sido distribuído aos clubes é baseado na meritocracia. Então, qual o clube que arrecadou o dinheiro que nós vamos gastar? Foi o César. Foi o César, né? César, não foi você? O César? Ah, eu tenho? Você quanto que você arrecadou? $310 mil. Uma salva de palmas para a governadora. Você é danada, né? Por isso que você veio trabalhar comigo. Agora você quer gastar o dinheiro que você arrecadou, né? Essa bichona. Tem que saber arrecadar, mas tem que saber gastar também. Senão não adianta. É mais um. Então vejam só. O dinheiro que vai ser arrecadado para o governador após o Dudu vai receber o dinheiro do trabalho de vocês. O seu clube daqui a 3 anos vai ter um valor de subsídio distrital de acordo com o trabalho que vocês desempenharem. Esse é o desafio de vocês. Eu me assustei. Esse ano, a Márcia chamou: Reinaldo, nós recebemos um subsídio distrital de $3.800. Falei, caramba! Porque foi mérito do nosso trabalho 3 anos antes. 3 anos antes. Então, esse é o legado de vocês. Todo mundo fala, tem que parar de pedir dinheiro. Não tem. Não tem. E tem mais, a dica que eu dou para vocês: não peguem dinheiro de vocês mesmos. Nós vamos aprender juntos a buscar recursos nas empresas que estão à nossa volta. Empresa Cidadã é um projeto maravilhoso. E todo empresário muito fácil de poder aderir. Minha equipe de comunicação, governador, está trabalhando alguns slogans, algumas chamadas promocionais que nós vamos tocar o coração dos empresários. E aí sim, então esse é o legado de vocês para daqui a 3 anos ter o subsídio distrital. Deixa eu seguir, senão não termino. O que nós vamos falar no material? Responsabilidade do dirigente. Qualificação. O que quer dizer qualificar? Elevar a qualidade. Vocês vão aprender isso. Nós vamos ter um plano de gerenciamento financeiro. Quando vocês entrarem com o projeto de subsídio distrital ou com o projeto de subsídio global, o clube precisa ter uma conta bancária específica para isso.
não pode misturar na outra conta, tem que ter uma conta própria e vocês vão ter que depois informar isso dentro da nossa documentação. O dinheiro que vai lá só pode ser usado especificamente para o projeto. Eu mandei um projeto que eu ia comprar 4 escrivaninhas, 2 máquinas de escrever. Ainda tem máquina de escrever? Não tem mais. Um computador e aí de repente, não, eu não vou comprar mais as mesas, eu vou comprar umas estantes. Não pode. Gerenciar a subsistência. Eu pedi dinheiro. É por isso que a Fundação Rotária tem a certificação internacional e que isso nos credencia a buscar o reconhecimento das empresas que vão financiar os nossos projetos. Então você entra com dinheiro, você vai realizar o projeto. O dinheiro entrou na sua conta, o banco sabe lá, faz aquela aplicação automática. Terminou o projeto, sobrou dinheiro na conta porque o dinheiro rendeu. Puta merda, vamos fazer uma feijoada para arrecadar fundo. Não pode. Por isso tem que ter a conta específica. A conta específica é porque sobrou dinheiro, vai ter que depositar para a Fundação Rotária. Vai voltar para a Fundação. Sabe por quê, gente? Sabe por que é responsabilidade? Porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro não é nosso especificamente. Fala, Henrique. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, você faz um projeto de 10 mil, aí você, por N motivos, consegue um desconto, por exemplo, e custa só 8, sobrou 2, teoricamente você tem que devolver. Porém, a gente consegue conversar e fazer um complemento, fazer um outro projeto para completar e acabar de gastar esse dinheiro, e isso dá para fazer. Uma salva de palmas para o governador. Esse já na escada dele isso é verdade, mas, de novo, tem que ter autorização do escritório do RI. Ou seja, eu não posso fazer da minha vontade. E aí, presidente, vocês têm que chegar lá e explicar isso no seu clube. Tem que envolver o teu presidente da comissão da Fundação Rotária, ele tem que saber e tem que falar com o tesoureiro, porque muitas vezes o tesoureiro fica alheio a isso. E se eu contar para vocês o que eu já sei de história de meleca que aconteceu, porque o tesoureiro não sabia de nada, o tesoureiro sai pagando despesa, etc. Depois o clube vai prestar conta, esquecemos de pedir nota. O cara me deu um orçamento, ele não falou que ia ter nota. Então, o nosso processo é muito rigoroso e vocês vão ter que aprender isso. Nós só podemos ter gastos e lá no treinamento falam para cada tipo de gasto qual é o documento necessário. E vocês vão ter que fazer, lá no treinamento fala, CNPJ do clube, gente, não pode ser notinha qualquer, não pode ser notinha de cupom fiscal. Qual a responsabilidade de arquivar os documentos? Isso eu não sei, Ana. O arquivamento dos documentos, quando é um documento do clube, fica no clube. A gente não manda para a Fundação Rotária. E vocês sabem qual é o período que tem que guardar esses documentos? 5 anos. Esse é o prazo decadencial prescricional da legislação brasileira. Mínimo, doutor. E aí, vocês são presidentes, olha só que meleca, olha o outro lado da moeda. Vocês têm que chegar no clube e conversar com os 5 presidentes anteriores e falar para ele assim: nós fizemos projeto de subsídio distrital e global? Fizemos. Cadê a documentação? Está com quem? E aí vocês vão ter surpresas. Então não tenham essa surpresa, vocês estão sendo capacitados para tomar providências. O nosso sistema de clube é um sistema presidencial. É claro que um sistema presidencial concentra poder na mão do presidente. Isso vale para várias entidades. No rótulo, nas questões burocráticas é assim, mas nas questões estratégicas, nas questões das metas que nós estabelecemos nos clubes, a recomendação é que seja uma gestão participativa, que seja comunicada com todo mundo. Mas na hora que arder o problema, não vai ser participativa, é só o samurai que vai tomar uma espadada, vocês sabem em que lugar. Então tem que se precaver para tomar cuidado com esse negócio. A guarda da documentação. E outra coisa, oi, Henrique. Só mais um outro detalhe, assim, tem que ser usado o dinheiro que a fundação mandar. Não adianta o clube chegar e falar: não, eles precisam logo, a gente compra hoje e quando chegar o dinheiro a gente pede reembolso. Não funciona, tá? Porque assim, você faz o pedido do subsídio entre março, por exemplo, a sua nota fiscal está com data de janeiro,
não dá certo. Nossa, Henrique, bem lembrado. Eu quando governador, vocês não sabem dessa história, mas eu vou contar para vocês. Minha primeira semana de governador, eu recebi um comunicado da Fundação Rotária que eu tinha que devolver 120 mil dólares para a Fundação Rotária. Bom, vocês estão recebendo aí o memorando de entendimento. Quem puder já deixar, por favor, preenche o nome do clube e assina, bota o nome do livro. Eu vou explicar já. Estou terminando e eu vou explicar aí como é que está. Não precisa olhar agora não, daqui a pouco vocês olham. Mas distribui, Evaldo, bonitão, lindo e gostosão. Gente, eu sou pequenininho. Quando encontro uma pessoa alta como o Edivaldo, a coisa que eu mais gosto é abraçá-lo e deitar no ombro dele assim. Gosto ou não gosto? Eu lembro do meu pai, gente, eu lembro do colo do meu pai. Poxa vida. Mas é Evaldo. Mas aí ele... Evaldo. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Edivaldo? Beraldo. É Evaldo. Evaldo. Agora não esqueço mais. Chama de Valdo. Quem que trocava teu nome pra caramba? Todo mundo. Eu troco o nome dos meus filhos, dos meus netos, dos meus funcionários. Mas eu quero dizer para vocês isso então. Eu recebi, na primeira semana que eu assumi a governadoria, uma correspondência que eu tinha que devolver 120 mil dólares para a Fundação Rotária. Por quê? Porque primeiro foi feita uma coisa errada, Escapolini. Um clube fez um projeto, queria um projeto bem, e o distrito fez. Quem apresentou o projeto foi o distrito. O dinheiro veio para onde? Para o distrito. O distrito não assinou o memorando de entendimento, ele não foi treinado. O dinheiro chegou, o governador falou, pode pagar. E pagaram. Isso foi em fevereiro. Quando prestaram contas, as notas eram de novembro passado. Isso com o governador Henrique. Então, a gente fala as coisas que acontecem. Eu quero nesse momento fazer aqui um registro e um agradecimento histórico. A minha sorte é que lá no board estava o diretor José Antônio Figueiredo Antiori, para quem eu peço uma calorosa salva de palmas.